partir de agora tem o fim das 70 semanas de Daniel. O que nós vamos ver a partir de agora é a transformação do mundo e o renovo da graça de Deus sobre a humanidade. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Duas coisas importantes, Apocalipse capítulo 9, verso 1. Vamos lá para Apocalipse 9, 1. A gente sabe que quem tem as chaves do abismo é o Senhor Jesus, que tomou lá do diabo. O 9:1 diz assim: o quinto anjo tocou a trombeta e viu a estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, o anticristo, o diabo, né, pegou de novo a chave lá que o Senhor Jesus tinha na mão e entregou ali para que ele fizesse a abertura, a derramada das últimas taças sobre a terra. Apocalipse 1:18, né? Aí a gente vê o que acontece aí. O diabo vai criar o inferno. A gente viu lá em 2 Samuel. O verso 18 é aquele que vive estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século e tenho as chaves da morte e do inferno. Tanto a morte como o inferno estão no controle de Cristo após a ressurreição de Efésios ali 2, que diz lá, Efésios 2, Efésios capítulo 4, né, sobre a questão do cativeiro. Nesse momento aí, durante a tribulação, Jesus devolve essa chave para Satanás libertar os que estão presos no abismo, que Judas fala, segundo Pedro 3, vai falar sobre isso também. A gente já passou por isso. Nesse momento, voltando lá para Apocalipse, capítulo, o verso 1 do capítulo 20, um anjo desceu do céu e ele estava na mão aí, a chave do abismo, ele retoma, né, Jesus, Deus toma de volta essa chave depois que já tinha feito o propósito. Ele abriu, soltou quem tinha, fechou, devolveu para Jesus. A ideia é essa. Agora, esse anjo tem a chave do abismo e ele tem uma corrente. Para que serve essa corrente? Literal mesmo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Literais. Então, agora nós damos início ao milênio. Depois no finalzinho da última semana de Daniel, 70 semanas se findaram, a gente já falou muito sobre ela lá em Daniel. Uma vez que ela se findou, agora Satanás é preso por 1000 anos. O diabo não tem poder sobre ninguém durante 1000 anos. O tempo de vida da população nesse período é de 120 anos. O que morrer mais jovem, se não pecar, ele pode viver até 1000 anos. E depois, se ele vencer o milênio, aí ele vai continuar para sempre. A gente vai ver isso aí. Mas a Apocalipse 9:2, vamos lá para Apocalipse 9:2, tem bastante texto para ler. 9:2, Apocalipse capítulo 9, verso 2. E ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu o sol e o ar. Tanto, a gente falou sobre isso, né? Quando Satanás pega a chave, Deus pega não. Jesus dá a chave para ele para abrir esses demônios que saem durante a grande tribulação. Depois Jesus toma de volta. Jesus tomou. Porque o diabo não é de entregar nada. O verso 11 ainda, do 2, verso 11, só descendo um pouquinho aí, o verso 11, ele vai trazer, e o primeiro ai passou, eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais, a gente falou sobre isso. Vamos lá para Apocalipse 11, verso 7. Apocalipse capítulo 11, verso 7. 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar à besta que surge do abismo,
pelejará contra elas e as vencerá e a matará. Então, os demônios que saem do abismo aí, assim como foi um endemoniado de Gerar lá, que tinha legiões dentro dele, esse aí tem o próprio Satanás. Então, vai ser algo horrendo. Vamos lá para Atos 2, 27, só para a gente, né, essa questão do abismo, que Atos 2, verso 27. Porque não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que teu santo veja corrupção, em outras traduções, o abismo. Davi vai fazer esse salmo, e ele, aí, Atos, Filipe, vai escrever para Teófilo, Atos, e aí Lucas, desculpa, não, Filipe, Lucas vai escrever para Teófilo, e aí ele faz a citação do salmo. Porque Davi não queria ficar, e nem é do cristão ficar ali no hábito de ver corrupção. Voltando lá, né, a Apocalipse, aí o dragão. Vamos ler aqui, ó, Isaías capítulo 2, tem bastante aqui. Isaías capítulo 2, vamos lá. Isaías 2, verso 3. Isso. Aí ele diz assim, ó: Irão muitas nações, irão, vinde, subamos no monte do Senhor e a casa de Deus Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. E ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Essas converterão as suas espadas em relhas de arado, porque durante 1000 anos não tem necessidade de guerra. Então todo mundo vai trabalhar. Para que espada? Para que vai transformar todo esse investimento bélico em ferramentas de trabalho? Uma pergunta que até hoje eu não consigo entender, aliás, a gente sabe por quê. Eu não entendo por que esse ódio da humanidade contra ela mesma. Eu não entendo por que as pessoas têm tanto ódio das pessoas, sendo que é tudo igual. Não importa a cor, nem o gênero, todo mundo veio do pó, veio do mesmo barro, da mesma argila. E, e é uma arma, por causa de uns loucos, Deus que me perdoe, que tem, uns foram eleitos, outros tiveram a sorte de ser realeza, outros são ditadores, mas todos ficam, não, eu vou ter uma arma porque vai que o outro tem. Eu vou ter uma arma porque o outro vai me conquistar, e assim é triste, porque a humanidade tem sofrido e, na mão de minoria aí, né? Dá para contar no dedo quem manda nesse planeta aqui, infelizmente. A misericórdia de Jesus é que nos alcança a ter uma postura. Então, ele continua aqui, ó, levantará em podadeiras, uma nação não levantará espada contra outra nação. É isso que eu estou falando. Porque Jesus vai estar governando durante 1000 anos. Todo mundo vai para Jerusalém, onde está Jesus ali. A nova Jerusalém vai aparecer daqui a pouco. E Jesus vai falar, gente, não é assim que funciona. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. E ele vai continuando aí. Bom, vamos só para ler Isaías, Isaías 11, verso 3 e 5. Isaías 11, verso 3. Queria ler bastante Isaías, tem outros textos, mas Isaías dá para... Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca
e com o sopro de seus lábios matará o perverso. A justiça será cinto de seus lombos, a fidelidade cinto de seus cintos. Falando sobre o julgamento de Jesus. Pode ser. Aí, olha que coisa tremenda durante o milênio. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão, o lobo e o animal cevado andarão juntos, e um pequeno os guiará. A vaca, a ursa pastarão juntas. E assim, todo mundo vai virar vegetariano, né? Não é possível, só pode ser. Né? A, Principalmente os animais, graças a Deus. Vai poder tomar banho de praia e nenhum tubarão vai atacar ninguém mais e vice-versa, né? E as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como o boi. Olha só, assim, Satanás vai estar preso e como isso vai mudar, assim, duas coisas importantes. Não tem o maldito diabo soprando no nosso ouvido e mais importante do que tudo isso é que nós vamos ter Jesus é, ali. É, nós, nós já temos Jesus, né? Esses quem estão no milênio. Uma coisa importante aqui, a questão do milênio é que nós vamos estar governando com Jesus. Nós somos a noiva, tem os convidados das bodas do Cordeiro que vão até Atos capítulo 2, ali do Atos 1, aliás, que é quando Jesus sobe aos céus, e eu tenho ali a noiva de Atos 1 até a volta de Jesus. E os convidados de última hora são aqueles que vão morrer em nome de Cristo durante a grande tribulação. Aí eu tenho os 144 mil, as duas testemunhas e todos aqueles que morrerem em nome de Jesus nesse momento, os santos. Mas tem aqueles que vão estar na terra. Eles vão continuar casando, tendo filhos, e eles vão ser orientados por nós, pela igreja, através do Espírito Santo de Jesus sobre nossa vida. A criança de peito brincará sobre a toca da aspa, e já o desmamado meterá a mão, né, na cova do basílico, do porco-espinho. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Duas coisas importantes aqui. Quando Deus cria o jardim no Éden, e ele diz para o homem, para Adão, crescer e multiplicar, ele ia trazer o Espírito Santo, ia dar uma volta completa na terra, ou seja, completar a obra do Senhor. Uma vez que o diabo soprou no ouvido de Adão e ele pecou, o mundo foi corrompido e se preencheu da corrupção, por isso que há uma necessidade de transformação. Agora, nós temos o governo de Cristo. Lembrando, o homem aqui ainda ele está com o DNA do pecado, até que ele está com o DNA do pecado. Então, ele vai indo, alguma coisa vai acontecer na frente, a gente já vai falar, que vai mudar esse DNA corrupto aí, e, e essas pessoas devem morrer. Vai acontecer disso durante o milênio. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte. Pode ser aí, dos povos, e a glória, né, será a sua morada. Depois ele vai falar nova glória de Israel. Vamos para Isaías 35, Isaías 35, o verso 1. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Florescerá abundante, jubilará, alegria, exultará. Deus se lhes dá glória do Líbano, o esplendor do Camelo e de Sharon. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas
e firmai os joelhos vacilantes. Diz aos desalentes de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, né? A retribuição de Deus. Ele vem e vos salvará. Então abrirão os olhos dos cegos e se expedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão o deserto do ribeiro sinuelo. A areia embrasada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de água. Outrora viviam chacais, crescerá a erva com cana de junco. Tudo isso aí é a mudança que vai ter depois. Pode ler Isaías 35. Vai ter nessa mudança na topografia da terra, né, no relevo da terra, e onde era deserto vai ter vida. Isaías capítulo 2, vamos lá voltar a... Não, esse Jeremias 4, Jeremias capítulo 4, vamos lá para Jeremias 4. Jeremias 4, aí. O verso 23. Vamos lá para o verso 23. Jeremias 4, verso 23. Isso aí. Olhei para a terra e ele sem forma e vazia, para os céus e não tinha luz. Olhei para os montes e eis que tremiam e todos eles estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum. Em todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do seu furor e diante da sua ira. E seu finalzinho lá, né? Da grande tribulação para chegar ao milênio. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra planteará, os céus acima se enegrecerão, porque falei e resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Então, essa é a realidade da terra, finalzinho da grande tribulação. E Isaías fala desse renovo transformado aí. Tem outros textos que eu gostaria de ler, mas a gente vai lendo assim daqui a pouco. Vamos para o verso 3 de Apocalipse? Isaías, Apocalipse, verso 3. Lançou o abismo e fechou e pôs o selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até completarem 1000 anos. Depois disso, o diabo vai ser solto por um pouco de tempo. Isaías 24, vamos lá para Isaías capítulo 24, verso 1. Então vamos lá. Satanás vai ficar preso durante 1000 anos. Jesus vai estar governando em Jerusalém. Aí a restauração de Jerusalém. Tudo que Judas buscou, o governo de Jesus, quando ele vai falar para Pilatos, o meu reino não é daqui, agora ele vai instituir o reino, né? E não vai ser um reino de violência. O poder de Jesus está na graça, não na ira nem no ódio. O poder de Jesus. E ele fala, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância, para que sejam salvos. Esse é o mais importante. Ezequiel vai falar isso, que Deus não se agrada da morte de ninguém. Né? Jeremias, aliás, Lamentações vai falar isso. Então, vamos lá. Voltando ali, Isaías capítulo 24, eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como seu senhor e à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como quem é emprestado, ao credor como devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. Continuando aí, né? A terra planteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlaguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores. Somos nós, infelizmente. Lembra lá de Gênesis 3? É isso que a gente acabou de falar.
completou o planeta aí, porque transgride. Por isso que o homem não tem como sair do sistema solar, porque a ideia de Satanás era contaminar todo o universo, mas isso não vai acontecer e está perto, porque se o homem sai da Terra e começa a colonizar outros planetas aí, imagine levar esse pecado no universo, Deus me livre. O universo tem outro propósito. Então, assim, tudo caminha para a volta de Jesus. Eu acredito que nesse século não passa. Né? Não vou dizer que tenho certeza, porque, mas se disser também não tem problema, né? Só vai estar gravado. Mas, não, a verdade é que eu acredito pelos sinais, como diz Jesus, saber ver a chuva vindo, mas não sabe discernir o tempo da colheita. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, por quanto transgride as leis e viola os estatutos, quebra a aliança eterna. E aí, entre as alianças, a gente falou lá atrás, né, as alianças, a aliança adâmica, noéica, a aliança davídica, a aliança de Jeremias, mosaica. Então, o homem vive quebrando as alianças aí. Por isso, a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Romanos capítulo 1. Por isso, tais homens são indesculpáveis, pois, contemplando a glória de Deus, não deram louvores ao Criador, ao invés deram a criatura, a pedra, pau. Romanos vai falar isso. Por isso serão queimados os moradores da terra. E aí, lógico, está falando da grande tribulação que já passou e poucos homens. E aqui é legal, ó, e poucos homens restarão. Ou seja, quem não tiver a marca da besta, quem não adorar a imagem, quem não adorar Satanás, você às vezes fala, nossa, mas quem que vai adorar Satanás? Né? Em teu nome nos expulsamos demônios, em teu nome nos falamos novas línguas. E aí Jesus olha para esse e diz, arreta de mim, que eu não vos conheço. Né? Então não precisa explicar muito, não. Plantei o vinho e enlarguece a vide, e gemem todos os que estavam com o coração alegre. Cessou o folguedo dos tamborins, acabou o ruído, que exultam e descansou a alegria. Já não se bebe vinho entre canções, e a bebida é forte e amarga para os que a bebem. Como diz, a gente já falou lá, Provérbios 31. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode. Aí ele continua aí, ninguém já pode entrar. Aí, falando a questão da queda da Babilônia, pode descer, fazendo um favor aí, Gustavo. Isso. Aí somos nós, né? E eles levantam a voz e cantam com alegria por causa da glória do Senhor, e exultam desde o mar. Por isso, glorificai o Senhor no Oriente, nas terras. Então, o júbilo aí, né? E aí, a, a, ele vai falando o destino aí do injusto. Vamos para o capítulo 25, pode ir Isaías 25. O ideal é você ler depois capítulo 24, 25, 26 e 27. Todos eles vai falar agora do milênio, esses 4 capítulos aí, é, dá um norte aí sobre. Seria legal, não vai dar para ler tudo aqui, Senhor Deus, eu não vou ler tudo, mas depois você lê Isaías capítulo 24, 25, 26 e 27, tá bom? Então vamos lá para 1 Coríntios 15. Não vai ler, senão eu só vou ler, mas você pode entender depois. 1 Coríntios 15, verso 23 até o 28. Então vamos lá. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, então, depois os que são de Cristo a sua vida, na sua vida. Então virá o fim quando entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
Então está falando de Jesus e a necessidade de Satanás ser solto para que ele possa, de uma vez por todas, lançar o diabo, os anjos dele, a morte, o Hades, o inferno, todos no lago de enxofre, onde já está, não está ainda, né? Vai estar o anticristo e o falso profeta vivos. Aí ele vai falando isso aí. Quando, porém, todas essas coisas, o verso 28, estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o que acontece? Hoje, Jesus está com as chaves do inferno e ele está pronto para a grande batalha, que é a tribulação, os 7 anos da tribulação. Depois disso, ele vai governar por 1000 anos. Satanás vai ser solto, a gente já vai ver isso aí. Né? Vamos lá para Isaías 35, o verso 1. Isaías Isaías, Ezequiel, Jeremias, fala: o deserto da terra se alegrarão, como eu me exultará. Acho que a gente já até leu isso aqui. Não precisa não. Esse aí a gente já leu. Vamos lá para Apocalipse capítulo 4. Então, Apocalipse, verso 4. Verso 4. Apocalipse 20, verso 4. Então, o que acontece? Aí, depois de 1000 anos, Satanás é solto. Vi também tronos, e neles sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Quem que é? Nós, né? Reinos e sacerdotes. Está lá em Apocalipse capítulo 4, o verso 2 e o verso 4. Eu só não vou ler porque a gente já leu. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, que são aqueles que venceram, que morreram na tribulação, né? Venceram o pecado, morreram em nome de Jesus, mas graças a Deus nós somos vencedores. Aos olhos dos homens parece que não, assim como foi João Batista, Isaías e os profetas de Deus e os apóstolos. Mas nós vencemos em Cristo Jesus, somos mais que vencedores, por causa da palavra, tanto quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, olha só, todos esses nós vamos reinar e vamos viver aí com Cristo para sempre. Mas aqueles que estão aqui, esses vão, a princípio, né, viver 1000 anos. Depois, esses que vencerem o pecado, porque quando Satanás estiver solto, infelizmente, muitos vão se deixar seduzir, mas vai ter uns remanescentes também. Então, vamos lá. O verso. Vamos lá, 1 Coríntios 6, verso 23. Último texto aí. Nossa, nem. 1 Coríntios 6, 23. Aí amanhã a gente continua no verso 5. Ah, 1 Coríntios 6. Não tem. Acho que eu anotei errado. Não tem problema não. Vamos para Lucas 14, 14, então, fazendo um favor. Lucas 14, 14. Lucas, e será bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar. A tua recompensa, porém, tu os receberá na ressurreição dos justos. Então, nós aí, olha só, a igreja vai receber todos aí, receberá a ressurreição dos justos. Esse é o nosso destino, esse é o destino daqueles que adoram Jesus, e esse é o destino daqueles que nós estamos pregando o amor de Cristo. Que Deus, nesse dia, nos oriente a levar esse evangelho, o evangelho da graça, na vida das pessoas, em nome de Jesus. Amém? Papai, quero agradecer por esse dia, que o Teu Espírito Santo possa nos abençoar, direcionando, nos dando
um dia de vitória e de graça. Livre-nos das mentiras e dos enganos de Satanás nesse dia, e que as vidas que estiverem perto de nós possam reconhecer o Evangelho de Jesus em nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Amados, obrigado pela honra e Deus nos abençoe no nome de Jesus.